falando mal daquilo que não entendem. Olá, pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque não tem cabimento algum, nem para você, nem para mim, nem para ninguém, falar mal daquilo que não entende. Porque se eu for falar mal daquilo que eu não entendo, eu vou passar por um vexame, por uma vergonha. Eu não vou saber o que falar. Eu vou falar uma grande besteira, digamos assim. Porque eu estou falando de algo que eu não entendo completamente, profundamente ou totalmente. Então, é um absurdo quem faz tal coisa. Só que infelizmente hoje muitos fazem isso por aí. E isso é um grande erro da parte de quem fala mal daquilo que não entende. Por exemplo, muitas pessoas hoje, no século XXI, não entendem Jesus e falam mal dele. E até criticam os que conhecem Jesus. Então, quando alguém não entende Jesus e fala mal dele, essa pessoa está cometendo um erro. Porque não conhece nem superficialmente, digamos assim. Não conhece praticamente nada. E aí quer falar mal dele sem o conhecer. Não teve tempo para ter uma noção exata de quem é Jesus, do que ele fez, de onde ele veio, para onde ele foi, qual foi a sua doutrina, o que ele pregou, o que ele praticou, o que ele ensinou, o exemplo que ele deixou. Muitas pessoas não sabem disso, mas criticam os que entendem isso. Então, muitas pessoas hoje falam mal do que não entendem. Isso é um erro. Isso é um erro mesmo. Que infelizmente muitas pessoas praticam isso por aí. Então, o resultado de se falar mal do que não entende se volta contra a própria pessoa. Porque ela vai virar motivo de piada. Vai ser zoada por aí, vai ser ridicularizada, porque falou mal daquilo que não entendia. Então, isso não tem cabimento algum. E o ser humano consciente e normal, como eu e você, não pode cair nessa imprudência. Não pode cair nesse erro que vai prejudicar a sua imagem diante da opinião pública. Porque muitas pessoas que ouvirem você falando mal do que não entendem, vão te criticar depois. Vão te apontar o dedo dizendo que você falou besteira. E assim a sua imagem é totalmente mal feita por você mesmo. Por uma ação que você praticou. Uma ação inconsequente que você praticou. De falar mal daquilo que não entende. Então, para se falar de alguma coisa, tem que conhecer profundamente. Tem que ser versado no conhecimento daquilo que você vai falar. Para que você não fale besteira, asneira. Para que você não fale algo errado sobre aquilo que você não entende. E geralmente isso acontece. Quando a pessoa não conhece, não entende sobre algum assunto e vai falar sobre ele fala algo errado. Então, isso é uma vergonha para a pessoa que falou mal daquilo que não entendia. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso. É preciso aprofundar no conhecimento. Para que você conheça profundamente o assunto sobre o qual você vai falar. Para falar de forma verdadeira,
para expor o seu conhecimento sem que você não cometa nenhum erro. Então, é preciso pensar a respeito disso. Porque quando alguém fala mal do que não entende, essa pessoa está se auto-envergonhando, digamos assim. Está se expondo ao vexame, ao ridículo. Então, falar mal do que não entende não é algo bom, nem para você nem para mim. Pelo contrário, é algo totalmente errado. Totalmente errado mesmo. E as más consequências disso recaem sobre a própria pessoa que falou daquilo que não entendia. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso. Porque isso é algo muito sério. Não é brincadeira. Ninguém pode levar na brincadeira o fato de falar mal daquilo que não entende. Não pode ser assim. Um ser humano consciente não pode ser assim. Isso é uma imprudência. Não revela sabedoria alguma, nem conhecimento algum. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. O cuidado tem que ser... esse cuidado tem que ser feito por você e por mim, de não falarmos mal daquilo que não entendemos. Temos que tomar cuidado com isso, sim. Porque é a nossa vida que está em jogo. A nossa reputação. A nossa seriedade pode ir por água abaixo quando falamos mal daquilo que não entendemos. O nosso nome pode ir para a lama. Pode ser um ato vergonhoso feito deliberadamente por alguém que falou mal daquilo que não entendia. Então, é muito simples de se entender isso. E quando entendemos isso, quando temos essa convicção, essa compreensão a respeito disso, evitamos falar mal daquilo que não entendemos. Não podemos dar a nossa opinião falando mal daquilo que não entendemos. Isso é errado. Tanto para com você e para mim também. Devemos aprender isso. Se até hoje isso aconteceu com você ou comigo, a partir de agora não devemos mais cometer esse erro, em tempo algum. Porque estamos sendo esclarecidos a respeito disso. E esse esclarecimento tem que produzir em você e em mim o ato ou a prática de evitar esse tipo de coisa. Que pode te expor ao ridículo. Você quer que isso aconteça com você? Com certeza não. Eu também não quero que isso aconteça comigo. Então, para se falar a respeito de alguma coisa, é preciso estar versado nesse conhecimento. É preciso ter um conhecimento profundo sobre aquilo que você vai falar. Para que não fique nenhuma dúvida naquilo que você vai falar. Para que você não fale alguma coisa sem ter certeza absoluta. Por causa do conhecimento que você adquiriu a respeito de um assunto que você vai falar. Você não pode, por exemplo, ir fazer uma palestra sobre algum assunto do qual você não domine, do qual você não foi inteirado completamente, você não se aprofundou nele. Você vai passar vergonha. Você vai falar mal daquilo que não entende completamente. Então, o entendimento sobre as coisas tem que ser completo, perfeito, eficaz na sua vida. E na minha vida também. Então, é preciso parar e pensar nisso. Isso é algo muito sério. Não pode ser levado na brincadeira, na sacanagem. Não. Ninguém pode ter esse procedimento errado dessa forma. A menos, é claro, que queira ser visto como um palhaço diante da opinião pública. Então, o melhor a ser feito é entender tudo mesmo.
ter o conhecimento, ter o domínio daquilo que você vai falar, para falar com segurança, com autoridade, para falar o certo, para que as pessoas que vão ouvir você falando saiam dali conscientizadas, da mesma forma que você se conscientizou a respeito daquilo que você iria falar. Então, é importante falar sobre essa questão. Porque tem muitas pessoas por aí que, infelizmente, estão falando mal do que não entendem. É muito fácil falar mal do que não entende. Falar assim superficialmente, sem ter sem estar versado naquele conhecimento. Isso é algo que pega muito mal para quem age dessa forma. E os resultados vão vir contra essa própria pessoa. Então, é preciso evitar esse tipo de coisa hoje. Então, eu vou ler aqui 2 textos para falar um pouco mais a respeito disso. O primeiro texto que eu vou ler aqui nas Escrituras está na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Então, olha o que está escrito aqui. Está escrito assim, esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, falando mal daquilo em que são ignorantes. Pessoal, hoje em dia, no século XXI, ninguém mais pode ser ignorante a respeito de nada. O conhecimento sobre tudo hoje é muito abundante. É um conhecimento muito vasto. É enorme a quantidade de conhecimento que você pode adquirir para não ser ignorante, mas para estar por dentro do assunto do qual você vai falar. Porque ele diz aqui, porque essas pessoas aqui, que são como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, essas pessoas, elas estão falando mal daquilo em que são ignorantes, daquilo que elas não conhecem nada a respeito. Falam mal. Esse é o grande erro. Falar mal daquilo em que são ignorantes, ou ou falando mal daquilo que não entendem. Isso não tem cabimento. Hoje, no século XXI, não tem mais. Aliás, nem naquela época onde esse texto foi escrito. Não tem cabimento algum para ninguém. O conhecimento hoje está muito acessível a todos. Através de livros, enfim, através de pesquisas que você pode fazer para adquirir conhecimento. Para que você não seja ignorante. Para que você não fale mal daquilo em que você é ignorante. Então, não tem cabimento mais alguém passar por essa vergonha de falar mal daquilo em que é ignorante ou daquilo em que não entende. É preciso entender isso hoje. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Judas. É no mesmo sentido do texto que eu li antes. Epístola de Judas, versículo 10. Epístola de Judas, versículo 10. Está escrito assim, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então a parte que eu queria dizer é essa aqui, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam.
É certo difamar aquilo que você não entende? É certo falar mal de Jesus se você não o entende? Não é certo, é errado. E esse erro, infelizmente, está sendo cometido por muitas pessoas hoje. Mas esse erro pode acabar. Tem que acabar. Para que ninguém mais, em tempo algum, possa falar mal daquilo que não entende. Como está escrito aqui, ó. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Será que hoje existe alguma coisa que seja impossível de você entender? Porque se você estiver na condição de que não entende alguma coisa, você com certeza vai difamar aquilo que você não entende. E às vezes aquilo que você não entende é algo bom, é algo sério, é algo saudável, é algo perfeito. Só que pelo fato de você não entender certas coisas, você difama, você fala mal. É aí que está o grande erro. Então, ninguém mais pode cometer esse erro. Não dá mais. Não existe mais lugar nesse mundo para quem comete tal erro. Não tem cabimento isso continuar acontecendo mais. Diante da grande quantidade de conhecimento que existe no mundo para você adquirir, para que você possa entender a respeito de tudo, para que assim você não passe pela vergonha de difamar aquilo que você não entende. Então, tanto você como eu devemos ter um entendimento muito grande a respeito de tudo. Isso é bom. Isso parte daquele que quer adquirir conhecimento, para não ser ignorante, para não difamar aquilo que não entende, para não falar mal daquilo que não entende. Então, é preciso aprender isso, pessoal. O que eu estou falando aqui é algo sério, importante, útil para a sua vida. Então, é hora de abrir os olhos e entender isso. É hora de adquirir esse conhecimento. É hora de deixar de ser ignorante, deixar de falar mal daquilo que não entende. Entender as coisas é algo importantíssimo. Você tem um cérebro capaz de entender as coisas. Deus te criou com essa capacidade de entender as coisas. Então, é hora de agir assim. Coloque o seu entendimento em prática para entender as coisas. Para que assim você não seja alguém que continue falando mal daquilo que não entende. Ou de alguém que, como está escrito aqui, para que você não seja alguém que, deixa eu ver aqui, para que você não seja alguém que difama tudo aquilo que você não entende. Então, isso é algo sério a se pensar hoje. Refletir sobre isso. Para que você caia em si, caia na real. De que não pode continuar na condição em que você está. De estar falando mal daquilo que não entende. É hora de acabar com isso. Acabar com esse erro. Essa falha que ainda existe em você tem que deixar de existir hoje. Tem que partir de você essa vontade de que isso aconteça. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os seus olhos para essa questão. E assim você vai estar contribuindo para o seu autoconhecimento, para você entender de tudo. Para que você possa falar daquilo que você entende.
Esse tem que ser o seu objetivo, assim como tem que ser o meu também. Então, essa é uma decisão que revela prudência, tanto da sua parte como da minha parte também. Então, eu espero que essa mensagem possa ter sido esclarecedora a respeito disso. Eu espero que isso aconteça em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.